vídeo é da tag TLT, que o Henry do canal Na Minha Estante me indicou. E TLT é o nome do canal que criou a tag, então por isso que ela tem esse nome exótico. E são algumas perguntas, aí eu selecionei os livros pra mostrar. E eu achei uma tag muito complicada, porque é preciso muito ódio no coração pra odiar tanta coisa, mas eu achei, escute. Vou mostrar aqui. A primeira pergunta, nunca vou ler. Nunca vou ler foi a pergunta que eu não achei livro nenhum, porque eu não gosto de dizer nunca, porque vai que eu digo que eu nunca vou ler alguma coisa e aí depois eu acabo lendo e aí vai ficar tipo super feio, ainda mais uma coisa que vai ficar gravada e aí as pessoas vão falar: olha, você disse que não ia ler e agora você leu. E eu não quero ninguém jogando nada na minha cara, então eu não vou citar nenhum livro. E assim, é claro que tem aqueles autores que eu não tenho intenção de ler, porque eles escrevem coisas que não me interessam muito, mas eu prefiro não dizer nunca e não vou citar nenhum livro. A segunda pergunta é: nunca imaginei que fosse gostar. Aí pra essa pergunta é um pouco parecida com a outra, de uma outra tag que eu gravei e postei, mas eu vou explicar porque eu selecionei esse outro livro. Escolhi Eu Sou o Número 4, da série Os Legados de Lórien. Só que eu só peguei esse livro porque o outro meu pai tá lendo. E por que essa série? Eu falei assim, vou dar uma chance a essa série. Só que é uma série sobre alienígenas e eu nunca fui muito com a cara de alienígenas, exceto Clark Kent, mas enfim, isso daí não conta. Aí eu falei, vou dar uma chance, mas eu tava bem assim, com o pé atrás. E é uma série que, assim, no início eu não dava muito por ela. E agora a série eu acho que vai ficando melhor a cada livro. E já tá no 4º livro, né, e tem alguns contos. E é uma série que tá muito legal. E apesar de eu não ter depositado muita fé e achado que eu não ia gostar tanto, eu acabei adorando. Então essa foi a série que eu escolhi pra nunca imaginei que fosse gostar. A terceira pergunta, nunca imaginei que não fosse gostar. Para essa pergunta, eu não tenho o livro aqui porque eu li há muito tempo, li emprestado, que foi o livro Sex and the City, que eu amo a série de TV e quando eu fui ler, eu falei, eu vou ler porque a série de TV é ótima, quero ler o livro, né, que deu origem. E aí fiquei super decepcionada porque o livro é totalmente sem pé nem cabeça, não tem nada a ver com a série. Só tem a Carrie e olhe lá. E não tem Samantha, não tem Charlotte, não tem... Ih, gente, qual é o nome da Rui? Enfim, não tem ninguém. Elas aparecem no livro, mas tipo, ali, aqui, não tem nada. E o livro é todo estranho, sabe? A narrativa é meio desfocada, não sei, é uma coisa meio doida, eu não entendi. Sinceramente, eu não entendi como eles conseguiram pegar um livro que é tão assim... tão estranho e transformar uma série tão legal e que fez tanto sucesso. Mas, né, é o poder do roteiro, às vezes eles conseguem fazer isso. Então é um livro de Sex and the City que eu tentei ler, não consegui. Achei o ó, e eu nunca imaginei que não fosse gostar, porque eu gostava muito da série. Quarta pergunta, troco por uma bala. Essa pergunta é um pouco tensa, porque, né, que tristeza trocar um livro por uma bala. A maioria dos livros da minha estante eu imagino que eu gosto deles, né? Porque senão eles não estariam na minha estante. Mas esse livro eu escolhi porque atualmente eu quase troco ele por uma bala, gente. Eu acho que eu tenho ele por apego, que é o Imortais, Histórias de Amor Eterno. Isso é uma antologia e foi um dos primeiros livros que eu comprei assim que eu comecei a ler assim, com mais frequência. E ele me custou uns R$35. E agora pensar em trocar ele por uma bala que custa 10 centavos me dá um pouco de tristeza. Porque tinha bastante fé que fosse legal, porque são contos, né? E aí você pode ler. Mas assim, eu acho que eu gostei de 2 contos nessa antologia. Ou um, não sei. Eu sei que eu gostei do da Claudia Gray, porque eu lia já Noite Eterna. E aí tem um conto aqui que é da série Noite Eterna. Mas o resto achei assim, nem lembro deles, porque realmente não me marcaram. Achei meio ruim. Quinta pergunta, não troco por nada. E aí eu pensei e achei um livro que eu realmente não troco por nada, porque a minha história com ele é uma história de amor e paixão.
E eu não troco por nada. E aí é o livro Juliette Nunca Mais. E esse livro aqui, eu tenho uma paixão por ele, porque Juliette Nunca Mais é uma novela que o autor publicava online. Então tem o site que tem esse nome, Juliette Nunca Mais. E eu achei por acaso um dia, tava mais ou menos na metade, e aí ele publicava capítulo por capítulo, uma vez na semana, 2 vezes na semana. E aí começou a fazer muito sucesso, e o sucesso que fez, né, depois que ele concluiu, ele resolveu fazer algumas cópias em livro, porque muita gente gostava. E aí ele perguntou aos leitores quem queria, e aí quem quis ele pegou, mandou fazer uma quantidade certinha, né, de quem ia comprar. Então esse livro aqui, ele é praticamente uma versão exclusiva, porque ele fez poucas, assim, pra quem disse que ia querer. E quem tem, quem não tem vai ter que esperar uma próxima, não sei, porque esse livro não vende, assim. Mas assim, você pode ler pelo site. E aí agora eu tenho minha versão em livro, então eu definitivamente não troco esse livro por nada, nem adianta, que eu não troco, não vendo, não empresto, tá bom? Sexta pergunta, jura que é bom? Aí eu selecionei um livro que foi bem difícil escolher o livro pra essa pergunta, porque a maioria dos livros que eu tenho na minha estante, né, como eu disse, eu acho que são legais, porque senão não estariam na minha estante. Então, esse livro eu escolhi porque ele tem uma história que eu quero contar, na verdade. Ame o que é Seu, da Emily Giffin, e ele tá até autografado. Esse livro aqui eu escolhi porque as pessoas, assim, eu vi muita gente falando bem, porque a Emily, todo mundo fala bem, eu já li o livro da Emily, gostei. Mas assim, esse aqui eu nunca tive muita vontade de ler, pra dizer a verdade. Ele tá na minha estante porque ele é autografado. E porque também ele me lembra a Bienal de 2011, que é a melhor Bienal que eu já fui. É uma Bienal, assim, que está pra sempre no meu coração. Foi uma Bienal diferente das outras. Eu acho que foi a última Bienal que deu pra passear, deu pra se divertir. Foi assim, foi uma Bienal única. Que agora as bienais não são do mesmo jeito, entendeu? Apesar de continuar sendo legal. Essa Bienal de 2011 foi fantástica. Esse livro aqui eu ganhei na editora, a editora tava dando o livro. E o autógrafo foi uma coisa assim, eles estavam... Ah, você quer um autógrafo? Aqui, ó. E, entendeu? Não tinha fila, você ia, você conseguia falar com os autores, você conseguia conversar. Era totalmente diferente, agora é tudo fila, tudo muvuca, tudo confusão. E antes você conseguia andar, você conseguia conversar, você passeava na Bienal. Então eu queria escolher esse livro porque ele tem todo esse significado emocional, sabe? Que me lembra esses momentos da Bienal 2011. E apesar de eu não ter tido ainda muita vontade de ler, o pessoal fala que é bom. E a sétima pergunta é, jura que não é bom? Aí eu escolhi um livro que, quando eu vi a propaganda, eu fiquei bem empolgada, falando que era NA e tal. E aí eu vi, assim, eu não tinha visto ainda ninguém falando bem, mal, e eu fiquei empolgada pelo que eu li. Mas aí depois que o livro começou a ser distribuído, eu comecei a ver muita gente falando mal. E eu fiquei, nossa, uma amiga minha gostou, mas assim... Foi a única que eu vi gostar, o resto do pessoal que eu vi, a maioria não gostou. Que foi Uma Razão pra Respirar. Que isso daqui faz parte de uma trilogia que está sendo lançada, já tá no 2º livro. E eu tava com muita esperança, né, desse livro. Só que aí o pessoal, eu li algumas pessoas explicando por que não acharam tão legal e eu fiquei meio assim. E eu ainda pretendo ler, ainda acho que há uma esperança. Mas não sei, né? O pessoal tá falando que não é legal e, tipo assim, não mesmo. Então é isso, a minha resposta pra tag TLT. Se você tem alguma tag pra me indicar, fala nos comentários que eu vou tentar gravar. Eu não vou indicar essa tag pra ninguém, porque eu acho que a maioria do pessoal já fez. E como eu sempre digo, a partir, né, há pouco tempo, se você gostou desse vídeo, ó, dá um like aqui embaixo pra ajudar a divulgar o canal. Compartilha com seus amigos, faz propaganda, ó. E se você não é inscrito no canal, clica aqui, ó, clica aqui em algum lugar e se inscreva pra ficar recebendo os vídeos novos. E só isso. Então tá. Tchau, gente. Até o próximo vídeo.